Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao nosso Deus. Meus queridos, salve todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos os amados irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. Bom, nós estamos aqui nessa noite para juntos louvarmos ao Senhor. O culto está tão bom, meus irmãos. Para mim está para você. Glória a Deus. Para mim está uma benção, graças a Deus. E com bênção nós seremos mais abençoados ainda. Você crê assim? Aleluia. Queridos irmãos, hoje nós estamos nesse culto intitulado como culto de missão. Oh, meus queridos irmãos, sente um pouquinho. Se nós, cada um de nós, entendesse qual é a missão e o que significa esta missão que Deus propôs ao nosso coração, nós seríamos diferentes. O mundo seria melhor, porque o povo que conhecer a palavra e começar a entender através dos nossos exemplos, dos nossos testemunhos, o quanto é importante a missão que nos foi proposta. E o quanto é importante servirmos a Deus. A Bíblia chega a dizer, nos Salmos, dizer, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. E saber que o Senhor é Deus. E foi Ele. Diz ainda, é afirmativa essa palavra. E saber que o Senhor é Deus. Saber ainda que foi Ele que nos escolheu para ser povo dele. Você sabe o que é uma escolha? Alguém já passou por uma seleção aqui? Não foi uma seleção de jogo, não. Seleção de emprego, de alguma coisa. Vocês entendem isso, né? Aqueles escolhidos são aqueles que mais se destacam, que mais dá exemplo e os que mais provam conhecimento dentro daquilo que está sendo qualificado para aquela vaga de emprego. É assim, não é? Então, queridos, por que nós andamos cabisbaixos, desmotivados? Sabendo que coisa maior do que essa, Jesus confiou em cada um de nós. Coisa bem maior do que essa, mais importante. A recompensa desse trabalho, vamos dizer assim, algumas migalhas dela nós vamos conquistar aqui mesmo na terra. Vamos receber aqui na terra, umas migalhinhas. Mas a recompensa verdadeira é na vida vindoura. Por que será que nós estamos diferentes? Porque a gente está olhando somente para esta vida. O apóstolo Paulo revela através das suas cartas que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida ou nas coisas terrenas desse mundo, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Você está entendendo? Porque muitas vezes a nossa vida anda capengando, porque a gente não olha para o alto, a gente olha só aqui. Algo momentâneo, passageiro, transitório, que tudo vai passar. Porque a nossa vida, ela é como um vapor. O vapor aquele que sobe de uma panela fervendo, que é nítido aos nossos olhos, mas logo ele faz o quê? Desaparece. Assim é a vida terrena. E por que numa vida tão curta como é a nossa vida aqui na Terra, ainda que eu vivesse 120 anos, como foi o tempo que Noé demorou para construir a arca,
que seria isso para uma eternidade? Absolutamente 120 segundos de um relógio que nos daria aí o quê? 120 segundos daria o quê? 1 minuto e 10 segundos. 2 segundos, a matemática está melhor que a minha. Glória a Deus, obrigado Jesus. Então, meus irmãos, é isso. A eternidade é a eternidade, é para sempre. E é hora de nós olhar um pouquinho mais para o que o meu Senhor, o nosso Senhor, fez por nós, mesmo sem merecer. Tem um louvor que diz assim: mesmo sendo assim, pobre pecador. Não é outra melodia essa não, mas a gente vai só chutando aqui, não vou cantar, nem vou me atrever a passar vergonha de vocês. Deus me ama. Deus ama, mesmo sendo eu pecador, e você também. E o seu amor é incondicional. Dependendo da sua condição financeira, da sua cor, da sua pele, do seu intelecto, o amor de Deus é maior por você. Você pode entender isso, meus irmãos? Missão é aquilo que é colocado nas igrejas católicas. Missiologia é cumprir a missão que Deus nos proporcionou. Isso é muito importante para nós compreender. Amém, meus queridos? Se coloque de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Abra as vossas Bíblias, meus irmãos. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, quem achou que é graças a Deus. Eu vou pegar um pouquinho do trecho, aqui de um texto, melhor dizendo, em que o versículo fala da aparição de Jesus ao seu discípulo. Versículo número 12 diz-nos assim a palavra: depois manifestou-se de outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. Indo estes anunciaram aos outros, mas nem ainda a estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou ali em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor
e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E graças a Deus. Querido, vem sentar, se você puder. Adore a Deus nessa noite. O Senhor está em nosso meio. A presença do Pai é notória nesta casa para aqueles que estão em sintonia com Ele. Ele está aqui. E eu posso afirmar, sem medo de errar, que Ele está aqui. Você sabe por quê? Claro que sabe. Porque Ele mesmo disse: vale para mim, vale para Pedro, para João, Tiago, Felipe, Bartolomeu, e para eu e você que estamos aqui no século XXI, aqui no comercial, dentro dessa humilde igreja. Ele diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, ali estou eu no meio deles. Você pode glorificar a Deus pela sua presença nesse lugar? Ele está presente. Queridos, missão é algo pouco compreendida na terra. Porque a missão que nos foi proposta, ela não diz respeito às coisas materiais, e sim às espirituais. Mas em muitos momentos da nossa vida, ou por não dizer em todo momento, a gente só quer entender do lado material. Mas o nosso Senhor, Ele foi muito claro em todo o seu ensinamento. Quando Ele pregava e ensinava a sua igreja, Ele dizia: o reino de Deus é semelhante. Aí trazia uma parábola de ensino, para que os seus ouvintes pudessem capturar a mensagem e deixar descer ao seu coração. Eu quero dar uma passada um pouco mais na Bíblia. Eu não fiz nenhum esboço, eu vou ver se a minha memória ela está melhor do que ontem, porque tem hora que a gente tem que testar a nossa memória e fazer ela funcionar também. Queridos, e aqui no Evangelho, segundo escreveu Mateus, o Senhor dava esse ensinamento por parábola 2 talentos. Ele disse no verso 14: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Presta atenção nisso. O homem rico, proprietário de grandes coisas, ele vai fazer uma viagem. Antes dele fazer a viagem, ele convoca alguns dos seus servos e lhe dá uma responsabilidade sobre os seus bens. E diz o verso 15 que a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Note que Deus, Ele não vai colocar uma carga nas minhas costas, tão fraquinho que sou, como Ele colocou sobre a vida de João Ribe Pagarim, de Samuel Ferreira, enfim, de Augusto Nicodemos, entre outros, porque Ele sabe que a minha capacidade é bem menor do que a deles. Deus colocou na minha vida talvez 1 talento,
porque ele sabe que eu sou incapaz de carregar os 5 talentos e granjear com esses 5 talentos. Então, querido, Deus não dá nada a mim e a você que nós não sejamos capazes de cuidar daquilo que Ele nos deu. Só que eu e você, muitas vezes, negligenciamos aquilo que Ele deu para mim, para você. Enquanto Deus, Ele olha para mim, Ele olha para você, e Ele sabe de antemão que você é capaz de dar conta daquela missão que Ele colocou na sua mão. Você mesmo começa a dizer: eu não sirvo para nada, ninguém me olha, ninguém me vê. Querido, para com essa história de você não serve para nada. Se você não servisse para nada, Jesus não tinha morrido por você. Se eu não servisse para nada, Jesus não tinha morrido por mim. Ele morreu por mim e por você, porque Ele sabe que mais vale uma alma salva, note, do que o mundo inteiro perdido. Como você tem a capacidade de menosprezar a você mesmo, você lançar no chão e profetizar com a tua boca, dizendo que você não presta, você não tem valor, você não serve para nada, e as tuas palavras têm muito poder. Cuidado, meus irmãos. Você não sabe que a palavra que sai da nossa boca tem muito poder? Sim ou não? Você sabe disso? Comece a valorizar, a partir de hoje, a sua vida, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, e começa a trabalhar em prol do reino. E disse que a um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. Querido, de sorte que aquele que recebeu 5 talentos, ele foi, trabalhou, granjeou, batalhou e conseguiu mais 5 talentos. 5 mais 5 são 10. Isto é, ele conseguiu 100% daquilo que ele foi colocado sobre a sua responsabilidade. 100%. Hoje, no mundo atual, para você pegar uma nota 100% em qualquer lugar é raridade. Olha, se isso não for quase impossível. Dizer, não, eu fui 100% em tudo. E esse que recebeu 5 talentos, ele foi 100% em tudo que ele recebeu. Ele entendeu a sua responsabilidade. Ele entendeu o seu chamado. Ele entendeu porque o seu Senhor confiou nele aqueles 5 talentos. Da mesma sorte, aquele que havia ganhado, recebido 2 talentos. Ele não recebeu aquele presente, recebeu para cuidar. Você imagina, o nosso irmão Edson, ele trabalha para um fazendeiro. O fazendeiro diz, olha Edson, eu vou colocar nas tuas mãos 100 cabeças de gado, tá bom? Por que, meu senhor? Eu vou viajar, você vai cuidar desse gado. Aí o Edson diz, com medo do seu Senhor, porque sabe que ele é rígido naquilo que ele faz, naquilo que cobra, naquilo que ele quer. 100 cabeças de boi ou de vaca. Eu vou fazer esse negócio, eu sei. Vou trancar elas tudo aqui no curral, porque para o lobo não comer ela lá dentro, lá fora, né? Pronto, acho que está tudo bem. Trancou ela lá dentro do curral e esqueceu. Não, está bem guardada, está protegida, lá tem cachorro ao lado. Mas e aí? Será que ele alimentou elas? Será que ele separou os bezerros das vacas no momento certo, na hora que ela deu a cria?
Será que ele cuidou do escorreguinho das ovelhas quando eles nasceram, para as moscas não colocarem as suas lavras e matar aquele escorreguinho, aquelas ovelhinhas recém-nascidas? Ele não cuidou, ele deixou tudo por conta da terra e não se preocupou que um dia o seu Senhor voltaria para prestar conta com ele. Esqueceu de tudo isso. Aquele que recebeu 2 talentos, granjeou e ganhou mais 2. Opa! 2 mais 2 são 4. 100%. Glória a Deus. E aquele que recebeu 1, isso aí que é o problema. Mas o que recebeu 1 cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e pediu conta a eles. O senhor daquele servo pediu conta a eles. Bom, agora chegou o momento, eu voltei. Vocês vão prestar conta daquilo que eu coloquei nas mãos de vocês para cuidar. Que tinha recebido 10 talentos, ou melhor, 5 talentos, apresenta para o seu Senhor 10 talentos. E ele foi louvado por aquela atitude. Bem-estar, servo bom e fiel, disse o seu Senhor. Entra para o gozo do teu Senhor. Da mesma sorte, ele diz com aquele que recebeu os 2 talentos: bem-estar, servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Parabéns, você foi bem sucedido, você deu conta do recado, você prestou conta. Mas aquele que tinha recebido apenas 1 talento, ele vai e diz: Senhor, aqui está o teu talento, porque eu sabia que tu és homem rigoroso, que colhe onde não semeia. Portanto, eu, ciente disso, eu fiquei com medo de perder o teu talento, eu enterrei no chão para que ninguém roubasse. Olha o Senhor daquele servo para ele e diz: servo injusto, infiel, sabias que eu era homem rigoroso, por que então você não pôs o meu dinheiro no banco para que quando eu voltasse recebesse com juros? E aquele servo recebeu algo triste, terrível. Ele recebe uma mensagem: devia então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse recebia com os juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas aquele que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exterior, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Vocês estão entendendo agora para quem Jesus estava falando, comparando essa parábola? Lançai-o nas trevas exterior. Essa parábola vem para demonstrar a semelhança do reino de Deus, para mostrar que todos aqueles que recebem de Deus um chamado é para exercer com fidelidade, com amor, com dedicação aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. E a gente estamos
negligenciando aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Ele nos chama, Ele nos dá essa capacitação, porque a capacidade, ela não é nossa, ela vem de Deus. Ele capacita, Ele dá e Ele tira, se nós não zelar por aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Meus queridos, missão é a gente entender, primeiro, o que significa. Segundo, colocar em prática aquilo que foi nos confiado. E qual é a missão da igreja na terra? Jesus disse muito claro ali no livro de início da nossa pregação: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê no evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Por quê? Porque Jesus morreu por ele, por mim, por você. Morreu para nos salvar. E nós não cremos na nossa própria salvação. Nós não cremos na salvação da nossa própria alma. Não tivemos a coragem de renunciar ao mundo, de renunciar ao pecado, de renunciar à nossa própria incredulidade do nosso coração. E negamos a Cristo, e não o recebemos como Senhor e Salvador das nossas almas. Até nos atrevemos a dizer: eu aceitei a Jesus, mas na prática você nega Ele todos os dias. Você nega Ele todos os dias na prática. Porque Ele diz: filho, filha, eu não te chamei para tu andar parambolando por aí, como diz a minha mãe, batendo chinelo nas portas em portas, exceto se for para pregar a minha palavra, se for para anunciar o meu reino. Eu não te chamei para estar tu com mexerico uns com os outros, em contenda, em discórdia, em desordem, em dissensão. Eu vos chamei para que vós unidos venha se unir e anunciar ao mundo: e eu salvo, e eu curo, e eu liberto, e eu batizo com o Espírito Santo, e eu levo para os céus. Ei, cuidado, queridos. Parece até clichê de pregador, vem falando isso constantemente. Mas não, meus amados. Sabe por quê? Porque em mim foi imposta essa responsabilidade. Se eu não mostrar para a igreja o caminho que ela deve seguir, eu estou convivendo e apoiando uma igreja que está caminhando a passo largo para a perdição da sua própria alma. Eu não gosto de negligenciar. Eu tenho que anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. E se Ele é o meu Senhor, se Ele é o teu Senhor, não sou eu que digo, mas Ele disse: ora, por que vós me chama mestre e Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Ora, eu nunca vi alguém ter uma senhora, vamos pensar aqui, que ela presta um trabalho para ela, que ela não vai lá e reverenciar: minha senhora, está aqui, a senhora pediu, está aqui, com zelo, com amor. Meu Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Vai lá, Joãozinho, faz isso, aquele e outros mais. E o Joãozinho lá fez tudo isso. Só que no Evangelho, no reino
Jesus disse que aquele servo que faz apenas o que ele é mandado é chamado de servo inútil, porque ele fez somente aquilo que ele era obrigado a fazer, imposto aquela obrigação, e ele não fez nada mais além daquilo. Parece que nos dias atuais nós vamos na igreja porque é uma obrigação nós ir na igreja. E na igreja não é obrigação. E na igreja é devoção, é nós devotar a Cristo, a Deus, o Criador, apresentar a Ele, ao nosso louvor, a nossa adoração, é nós nos apresentar diante dEle com o nosso coração aquebrantado e nos render a Ele, a adorar a Ele na beleza da sua santidade. É reconhecer, meus queridos, quando Deus nos amou. É entender o quanto Ele nos ama. E cada um de nós, como aquele servo infiel, inútil, corre um perigo se a gente não mudar a nossa atitude. Presta atenção no culto. Não conversa com ninguém. Ouça, claro, e pega aquilo que é seu. O que não é seu, não pega do outro. Mas preste atenção. Ao invés, pelo menos aqui dentro da igreja, porque já que não estou mesmo para fora, eu estou na minha casa, eu venho, eu cumpro o meu dever como servo inútil, só cumpro o meu dever 3 vezes o culto na semana, no meio da semana, 2 na semana, eu vou aos 3 cultos. Não fiz mais nada além disso. Servo inútil, só fez aquilo que estava determinado. Ao invés disso, eu nem sequer apareço. Além de não aparecer, eu saio para fora. Ao invés de eu convidar o meu amigo, a minha amiga, o meu vizinho para congregar comigo na minha congregação, eu vou levar ela para uma outra congregação, para um outro ministério. Pense nisso. E é o que mais se faz nos dias atuais. Ao invés de você vir prestar o teu culto ao Senhor e trazer as pessoas contigo, pelo menos aqueles 3 cultos, aquelas 3 moedinhas que foi entregue na tua mão, tu deixa a igreja, ainda parambulando por aí, e isto é, se quer, se você está indo em outra igreja, senão para um outro lugar. Tenha cuidado, o teu chamado é aqui. Foi aqui que Deus confiou o talento na tua mão, para você ser um porteiro, um diácono, uma diaconisa, e através de você receber o mínimo cargo possível, quando você trabalhar e prestar esse trabalho com amor e dedicação, não vai ficar só nisso, porque Deus vai prosperar na tua vida. Ele vai te colocar mais responsabilidade, porque Ele confia e vê que você responde à confiança do seu Senhor que foi colocado em suas mãos. Vamos pensar nisso para o de hoje? Vamos cultuar a Deus na nossa congregação e chamar os que estão lá fora para nos acompanhar, para estar na nossa congregação. Querido, e aqui diz assim: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exterior, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E aqui eu quero entrar agora no juízo final. O juízo final é Apocalipse, não, mas Deus também fala do juízo final. Olha o verso 31 do capítulo 25. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no seu trono, no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele.
e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Nós ele falou, todas as nações, seja cristão ou não cristão, vai ter que comparecer no tribunal de Cristo. No juízo final vai ter que comparecer. Vai ter que prestar conta a Deus daquilo que fez ou daquilo que deixou de fazer, meus amados irmãos. Todas as nações, quando ele vier com poder e autoridade e com seus santos anjos e sentar no seu trono, eu não sei se é no céu ou se é na terra, mas essa reunião vai acontecer, porque a palavra de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então dirá o rei, ele está agora dizendo, ele diz, ele é o rei, vai me julgar. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A recompensa, que nem eu falei, essa não é aqui. Aqui apenas é as migalhinhas que vai dando, a gente vai se alimentando delas e vai vivendo. Mas devemos prosseguir em prol do reino de Deus, porque o reino de Deus, Jesus mostrou a sua semelhança. É semelhante, assim como aquele pai de família, aquele fazendeiro, entregou a sua terra, as suas riquezas para os seus criados cuidar. E ele voltou. Jesus confiou em mim e você, a sua igreja, para nós anunciar o Evangelho, para nós pregar e chamar as almas ao arrependimento, porque um dia também ele vai voltar e vai prestar conta, ou melhor, nós vamos prestar conta a ele de tudo que ele entregou nas nossas mãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Meus amados irmãos, eu quero dar continuidade aqui nesse texto sagrado. Assim diz o Senhor: vem com herança receber, pois o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. E era estrangeiro e hospedaste-me. E estava nu e vestiste-me. E adoeci e visitaste-me. E estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer, e com sede e te demos de beber, e quando tivemos estrangeiro e não te hospedamos, e nu e não te vestimos, e quando tivemos enfermo ou na prisão e não fomos ver-te? Respondeu o rei, e lhe dirás. Respondendo o rei, lhe dirás: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Está vendo? Entendeu? Está entendendo o reino de Deus? Querido, isso é muito sério. Você pensa que as coisas é só fantasia? Não. O reino de Deus semelhante a nós aqui na terra, que Deus confiou em nossa mão o Evangelho para nós pregar, viver unido como irmão, como servo do Senhor. E aí aquele salvo, mas quando tivemos dessa forma, disse ele: quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. Glória a Deus. Onde está esse pequenino?
Um dia eu fui um deles, um dia você também foi. Quando você estava perdido nas trevas, sem Deus, sem Jesus. E alguém chegou até nós, levou a água da vida, levou o pão da vida, levou vestes espiritual para a nossa vida, que estava nu, despido em nossos pecados. E alguém foi lá, anunciou a nós que Cristo morreu para nos salvar. E Cristo morreu para nos dar vida. E nós deixamos Deus entrar em nossa vida, arrependemos de nosso pecado, convertemos dos nossos maus caminhos. E agora nós temos uma nova vida e vida com Deus. Falaremos agora novas línguas. Quando eu estava lá, nossa linguagem era outra, agora é nova. Lá nós falávamos palavrão, nós xingava, nós falávamos tudo que o diabo gosta e menos do que Deus gosta. Agora nós falamos, Jesus Cristo é o meu Senhor, Pai do Senhor, Deus te ama, Deus Ele tem um projeto de amor para a tua vida, Deus tem algo melhor do que a vida que tu está levando. Nós falamos nova língua, nós falamos mais palavrão, nós anunciamos que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo morreu pelo nosso pecado, e através dessa nova língua, eu e você falamos, as pessoas vão olhar para nós e vão ver que nós hoje somos diferentes. E muitos vão ignorar isso, vão até zombar de nós. Outra hora, hein? Andava bebendo, se prostituindo, mentindo, roubando, matando. E agora coloca uma Bíblia debaixo do braço e depende. Glória a Deus por isso. O mundo não entende isso. Nem aqueles que estão ao seu lado, a nossa família, que não se converteram, entende. Qual é melhor? É continuar dando trabalho para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido, nas drogas, na mentira, na prostituição, ou agora está falando do amor de Deus? Qual é melhor? É andar com a Bíblia debaixo do braço, ou andar com medo de cachaça caída nas ruas e nas calçadas das cidades? Ei. Paulo também ouviu isso quando ele se converteu a Deus, mas ele não deu ouvido. Não era esse que açoitava a igreja, não é esse que perseguia a igreja, ele estava disfarçando. E aí? Ele parou? Não, pelo contrário, isso aí que ele esforçava para que Cristo fosse conhecido através dele, e através de Cristo escolheu ele, e através da escolha de Cristo escolheu ele defendeu o seu solo na presença de Deus, e Cristo foi ainda muito claro com ele. Tu perseguia a minha igreja, né, rapaz? Né? Você consentiu na morte de Estevão, você apredejava, você arrastava os meus servos para a prisão. Agora eu vou te mostrar o quanto vai padecer pela minha obra. Você está entendendo? Mas qual é melhor? Padecer pela obra de Cristo e ser livre, lavado e remido, ou padecer pelo crime que alguém cometeu lá fora? Qual é a melhor das duas escolhas? Pensa nisso. Por que você está dando ouvido para os outros dias da tua vida, né? Agora tu virou crente. Você agora é das irmãzinhas do copo. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Então, querido, levante a tua cabeça. Honre aquele Senhor que depositou em ti ao seu sangue precioso, que lavou a tua alma dos seus pecados, porque o sangue de Jesus Cristo é quem nos purifica de todo o pecado. E agora, uma vez salvo, uma vez purificado, é hora de nós levar as boas novas para aqueles que estão ao nosso lado. É hora de nós levar essa boa palavra àqueles que também um dia, eles hoje estão como um dia eu também estive. Eu, na forma de falar, graças a Deus, nunca tive essas coisas. Bendito seja o nome do Senhor.
Mas, querido, o Evangelho é isso. O Evangelho requer a missão de cada um de nós. Cada um de vocês é embaixador de Cristo. De como você tem representado a Cristo onde você tem passado. Será que alguém olha para mim, onde eu passo, e diz: esse rapaz é crente, ou ele é um trapaceiro? Será que alguém pode olhar para você e dizer: essa mulher verdadeiramente é uma crente, ou ela é uma mentirosa? Se você está agindo o contrário da palavra, você está envergonhando o teu Senhor. Não faça isso. Mude. Ele te deu uma oportunidade. Ele te deu uma nova oportunidade, uma nova chance para você mudar. E você reconhecer que você é dependente dele. E você entender que ele te escolheu não apenas para você ficar de braços cruzados, ser salvo, mas para que você também arraste pelo menos uma alma para ele, meu querido e minha querida. Faça isso e você está cumprindo a missão que lhe foi proposta aqui na terra. E para quando o seu Senhor te chamar, para quando o meu Senhor me chamar, eu possa ter algo a mais para lhe apresentar para o meu Senhor. Queridos irmãos, comece a olhar diferente. Comece a olhar como Cristo, com os olhos de Cristo. Comece a falar como Paulo: portanto não vivo mais eu, o velho homem morreu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. É importante nós levar isso a sério, meus irmãos, e pregar a palavra. Muitas vezes nós pregamos sem dizer uma palavra. Mas como? Nunca vi alguém falar sem dar uma palavra? Pois é. Lembra de Pedro quando Jesus estava preso? E ali Pedro levou a Jesus avisou